Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. São 11 horas pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu vou começar com notícias de Brasília. Olha só, o presidente Lula se reuniu nesta segunda-feira com autoridades de 15 países, em Brasília, entre eles os colegas da Colômbia, do Chile e também de Portugal. A agenda do presidente Lula foi agitada neste primeiro dia do terceiro mandato. O presidente se encontrou com vários líderes internacionais. Uma das reuniões foi com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Outro esquerdista que se reuniu com Lula foi o presidente do Chile, Gabriel Boric. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, também visitou Lula. Entre as várias audiências com representantes estrangeiros, o presidente recebeu também o vice-presidente da China, Wang Qishan. Todas as reuniões ocorreram na sede do Ministério das Relações Exteriores, que fica perto do Palácio do Planalto. E ainda com notícias de Brasília, mais 7 ministros do governo Lula assumem hoje o cargo. Nesta terça-feira estão previstas as cerimônias de posse dos ministros Silvio Almeida, de Direitos Humanos, Luiz Marinho, do Trabalho, Renan Filho, dos Transportes, Cida Gonçalves, pasta de Mulheres, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, a SECOM, Jader Filho, de Cidades e Vinícius Carvalho Marques, da Controladoria Geral da União. Os demais 8 ministros ainda não têm data marcada para a cerimônia de posse. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que o número de acidentes das rodovias federais de São Paulo diminuiu no final do ano, na comparação com a passagem de 2021 para 2022. Mas o número de mortes aumentou, está aí a notícia ruim, de acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal realizou entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro uma operação para fiscalizar o trânsito nas rodovias do estado de São Paulo. Segundo o balanço da corporação, durante o período foram registrados 36 acidentes, que resultaram em 31 pessoas feridas e 3 mortas. De acordo com a corporação, todas as mortes ocorreram em acidentes por atropelamento, sendo um deles na BR-153 em Marília, no interior de São Paulo, provocado por um motorista embriagado. Na operação anterior, feita entre os dias 31 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022, foram registrados 38 acidentes, com 42 feridos, 11 a mais do que o número deste ano, e uma morte. Foram feitos 2.135 testes de alcoolemia, e desses, 87 motoristas foram autuados por dirigir sob a influência de álcool. Eu falo de economia agora. A indústria de veículos teve o melhor dezembro em 2 anos no país. Quase 217 mil unidades foram vendidas no último mês do ano. Depois da pandemia, a indústria de veículos terminou 2022 com o melhor mês de vendas nos últimos 2 anos. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram vendidas 216.900 unidades em dezembro. Desde o ano de 2020, esse desempenho não era visto em um mês, quando 244 mil veículos foram licenciados no país em dezembro. O volume superou em 6% as vendas de novembro. Já em relação a dezembro de 2021, o mercado de veículos 0 quilômetro mostrou crescimento de 4,8%. Com isso, 2022 acabou com mais de 2.100.000 veículos vendidos nos 12 meses do ano. O número ficou estável, com leve queda de 0,7% comparado ao ano anterior, quando os emplacamentos somaram 2.120.000 unidades. As paradas de fábricas, motivadas pela escassez global de componentes eletrônicos, tornaram-se menos constantes. E com isso, as montadoras conseguiram atender melhor, principalmente os pedidos das locadoras, que formaram longas filas de espera durante o período de maior aperto na oferta. E ainda falando de economia, as ações da Petrobras sofreram queda no mercado após as primeiras medidas do novo governo, principalmente a prorrogação da isenção dos impostos federais sobre os combustíveis. As ações preferenciais da Petrobras caíram 6,4%, as ordinárias 6,6%.
Segundo analistas, existe uma leitura do mercado de que haverá uma interferência cada vez maior nas diretrizes das estatais. O senador Jean Paul Prates, indicado por Lula para presidir a petroleira estatal, garantiu na última sexta-feira que a política de preços da companhia vai mudar. Prates não deu detalhes sobre qual fórmula alternativa será usada, contribuindo para um cenário de incertezas. A forte baixa dos papéis da Petrobras ajudou a derrubar o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa fechou com queda de 3,06% em um pregão sem a referência dos Estados Unidos, onde as bolsas não abriram. O dólar comercial subiu 1,5%. Vamos agora de notícias internacionais. Pela primeira vez na história, a Suprema Corte do México será comandada por uma mulher. Norma Lúcia Pinha tomou posse nesta segunda-feira como presidente da Corte aos 63 anos de idade. Especialista em direito constitucional, Pinha venceu a eleição após receber o voto de 6 dos 11 magistrados. Ela alcançou o cargo em meio a eleições conturbadas. Candidatos opositores acusaram ela de ter cometido plágio acadêmico. Antes da votação, a jurista alegou que as acusações eram uma manipulação para influenciar a eleição. Norma Lúcia Pinha deve liderar a instância máxima da justiça mexicana até 2026. E ainda falando de notícias internacionais, a China criticou os países que impuseram testes de Covid-19 obrigatórios para seus viajantes. O país enfrenta uma onda de casos sem precedentes. O governo alertou que ainda poderia tomar medidas em resposta a essas restrições. Uma dezena de governos impôs testes de Covid a passageiros da China nos últimos dias, diante da preocupação com a falta de transparência sobre os números de infectados e por medo do aparecimento de novas variantes. Estamos dispostos a fortalecer a comunicação com a comunidade internacional e trabalhar duro para superar a epidemia. Enquanto isso, acreditamos que alguns países impuseram medidas de restrição de entrada para prejudicar a China. A falta de base científica de algumas práticas é inaceitável. Fazemos oposição a qualquer tentativa de manipular medidas de prevenção da epidemia para alcançar objetivos políticos. Vamos tomar contramedidas baseadas no princípio da reciprocidade. Em 7 de dezembro, autoridades chinesas levantaram as rígidas restrições sanitárias da estratégia de tolerância zero contra a Covid-19, decisão que provocou uma avalanche de doentes nos hospitais e vítimas da doença nos crematórios. A partir de domingo, Pequim não vai mais impor quarentena às pessoas que chegam do exterior, mas vai continuar a exigir um teste de PCR negativo para os viajantes. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paredes e mais notícias para você. Até mais!